Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra de 7 anos falar inglês na entrevista de emprego. Era uma manhã tranquila quando Maria Clara Santos entrou em uma sala de reuniões de um famoso edifício corporativo. Um lugar onde regras e costumes pareciam tão distantes da sua realidade. Com apenas 7 anos, ela não parecia ter nada além de um sorriso singelo e uma mochila pronta para desbravar o que veio fazer. Um sonho. O que ninguém esperava era que aquela menina, com o olhar atento e decidido, pudesse desafiar o status quo de um ambiente que só conhecia pessoas de terno e gravata. Falar inglês era apenas uma das suas muitas habilidades. Mas quando começou a falar com a fluência de uma adulta, até as paredes pareceram tremer. André Kober, um homem com semblante cínico e maldoso, não disfarçou a surpresa. "Quem é essa garota?" ele sussurrou, os olhos arregalados em choque. Aparentemente, até o milionário Frederico Luttenberg, que estava ali para avaliar a concorrência, teve. Mas a atmosfera era pesada e André, que já conhecera sua mãe, lançou olhares de desprezo, como se quisesse despedaçar qualquer esperança que ela tivesse. "Eu vou encontrar o cofre", pensou Clara, lembrando-se de um caderno antigo que encontrara entre as coisas da mãe. Nele havia uma carta que mencionava o Banco Central e, quem sabe, segredos perdidos que poderiam mudar tudo. Sua mente fervilhava de imagens e frases que se misturavam com a nervosidade daquela oportunidade única, mas ela não podia hesitar. A vida que tinha em mente precisava ser mais do que apenas sobre sobrevivência. "Educação é a chave para a mudança", começou Clara, seu sorriso iluminando o ambiente. Todos os olhos estavam sobre ela. Até os mais cínicos começaram a ouvir. Ela queria não só uma chance, mas um futuro melhor não só para si, mas para todos ao seu redor, formando a base do que seria o Instituto Clara Santos, um espaço de inclusão e esperança. Mas ao olhar para o rosto de André, notou que o despreze. Isso era mais do que uma simples entrevista. Era o começo de uma jornada que desafiava não apenas o que era esperado dela, mas o que moldaria, clotoria ela realmente era. E nesse instante, o silêncio na sala era tão profundo que podia-se ouvir a própria respiração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O silêncio na sala era tão profundo que Clara podia ouvir seu próprio coração. Olhares fixos se voltaram. Educação é a chave para a mudança. Mas antes que pudesse terminar, uma estrondosa batida na porta interrompeu seu discurso. Os mentes curiosas se voltaram para a entrada. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura alta e imponente. Era um homem de aparência desgastada, mas com um brilho intenso nos olhos. Parecia fora de lugar naquela sala de ternos alinhados. Tinha uma certa aura que chamava a atenção. Desculpe interromper, mas você precisa saber a verdade sobre a sua mãe. Ele gritou, sua voz ecoando por todo o ambiente. O choque foi palpável. Clara encarou o homem
e sua mente girava enquanto tentava processar o que estava acontecendo. O milionário Frederico esboçou uma careta de desprezo, mas a curiosidade generalizada já havia se instalado entre os presentes. "Quem é você?" perguntou André com desdém, mas a sua voz trêmula denunciava um abalo interno. O homem respirou fundo, como se estivesse carregando um segredo por muito tempo, e olhou diretamente para Clara. "Meu nome é Roberto. Eu trabalhei com a sua mãe. E tem tantas coisas que você não sabe." Ele hesitou, avaliando a expressão de Clara, que misturava temor e expectativa. Ela estava em busca de algo maior do que o que você imagina. "O cofre que você mencionou." Sua voz falhou por um momento, e o sussurro na sala tornou-se quase audível. "Não é só sobre dinheiro. É sobre a verdade que ela guardou." Os olhos de Clara se ampliaram. "A verdade?" O que isso significava? Havia algo mais. Algo que fazia seu estômago se contorcer de expectativa. "Você não pode simplesmente entrar aqui e falar isso, sem explicar." André interrompeu, o desprezo no olhar se transformando em um misto de raiva e medo. "Quem você pensa que é?" Roberto, no entanto, ignorou esse ataque. Ele se aproximou de Clara e as pessoas na sala pareciam desaparecer, como se o tempo houvesse parado. "Você tem que entender, Clara. Sua mãe estava envolvida em algo perigoso. Algo que poderia abalar pessoas poderosas." Ele olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. "E se alguém souber que você está aqui, isso pode ser fatal." O coração de Clara disparou. Imaginar que sua mãe tinha esse passado secreto, que estava envolvida em algo tão sombrio. A sala ficou em silêncio absoluto. As palavras de Roberto pairaram no ar, pesadas e ameaçadoras. "Você pode não entender agora, mas há pessoas que farão de tudo para proteger esses segredos. E você se tornou o centro disso tudo." Ele se afastou um pouco e todos se moveram involuntariamente para mais perto de Clara. Frederico, antes arrogante, agora parecia perplexo. "O que exatamente você está dizendo? Que a Clara é um alvo? Isso é absurdo! Ninguém se importa com ela." Mas seu tom subitamente vacilou ao ver a fúria nos olhos de Roberto. "Você está enganado. Eles se importam, sim, e você deveria. O passado dela é mais complexo do que você imagina. E a chave?" Roberto gesticulou para Clara. "É você. Você precisa encontrar a verdade antes que seja tarde demais." Clara sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. A vida que ela sonhava, a escola do Instituto Clara Santos, tudo isso agora parecia um delicado fio de esperança em um mundo cheio de sombras. E enquanto os olhares se cruzavam, uma incerteza dolorosa pairava no ar. O que mais tinham que esconder? E o que aconteceria com ela se não encontrasse as respostas? As portas do futuro estavam se abrindo, mas cada passo parecia mais arriscado do que o anterior. E nesse momento, a angústia e a expectativa se misturavam como uma tempestade prestes a estourar. O coração de Clara disparou. Imaginar que sua mãe tinha esse passado secreto, que estava envolvida em algo tão sombrio. A sala ficou em silêncio absoluto. As palavras de Roberto pairaram no ar, pesadas e ameaçadoras. O olhar apreensivo de André se transformou em um misto de raiva e medo.
fazendo Clara sentir um frio na espinha. Você não pode apenas entrar aqui e falar isso, ele gritou, mas sua voz estava trêmula, revelando que o desprezo estava se desfazendo. Clara sentiu os olhos da sala se fixarem nela. O peso da expectativa era quase insuportável. Mas antes que pudesse pensar em algo, o tom de Roberto, firme e resoluto, ecoou novamente. Clara, sua mãe estava em busca de respostas e você precisa entender o que realmente aconteceu. Ele se aproximou ainda mais. Os olhares da sala pareciam pesados. O cofre. Há documentos que podem revelar a verdade. Sua vida pode depender disso. Clara não sabia se deveria agradecer ao homem ou temê-lo. O que mais ele sabia? Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, um barulho abafado interrompeu a tensão. Um estrondo vindo de fora da sala tomou todos de surpresa. As luzes fliqueraram momentaneamente e o silêncio foi quebrado por gritos e murmúrios. Algo estava acontecendo. Frederico olhou para a porta, então para Roberto. O que foi isso? Sua voz era baixa. Voz reversa de toda a arrogância que apresentava minutos antes. Clara, sentindo um nó na garganta, não conseguia desviar o olhar do rosto de Roberto. Havia algo alarmante em sua expressão. Eles estão vindo! Ele sussurrou, e com um movimento rápido, agarrou a mão de Clara. Siga-me! Antes que pudesse protestar, ele a puxou para a porta. E quando a porta se abriu, o que viu a fez gelar. Um grupo de homens com roupas escuras, rostos cobertos. Entrava no prédio, sem ser contido por ninguém. Cuidado! Gritou alguém da sala. Mas era tarde demais. O primeiro homem avançou e, de maneira brutal, agarrou Roberto, jogando-o contra a parede. Precisamos dela! Gritou um dos homens, os olhos fixos em Clara. Ela sentiu um medo visceral. O que eles queriam com ela? Seu corpo paralisou. A imagem da vida que sonhara se desvanecia diante de seus olhos. André, que estava em choque, finalmente pareceu recuperar parte de sua postura. E logo começou a gritar. Por que estão aqui? O que querem com a menina? Sua voz agora transbordava pânico, e Clara percebeu que ele não era apenas um observador desprezível. Ele tinha medo, e isso lhe dava uma estranha sensação de poder. Estamos aqui por conta de segredos que devem permanecer enterrados, disse um dos homens, baixando o capuz por um breve momento. O que Clara viu em seu rosto a fez estremecer. Ele estava ligado à sua mãe, e as feições que ela conhecia de fotografias rapidamente se encaixaram em seu pensamento como uma peça no quebra-cabeça. Era como se tudo ao seu redor tivesse desmoronado. Você está mentindo! O que você sabe sobre a minha mãe? A voz de Clara quebrou, mas ela não recuou. Fazer perguntas pareceu a única racionalidade que tinha naqueles segundos. Ela estava envolvida em algo muito maior do que você imagina. E agora você tem que escolher. O homem a olhou nos olhos. A tensão na sala voltou a aumentar e o tempo parecia se arrastar. Mas antes que pudesse responder, outro estrondo fez a sala tremer. A entrada principal do edifício parecia explodir com um som ensurdecedor. As paredes se estremeceram e, em um instante desesperador, Clara viu um grupo de policiais invadindo o espaço, gritando ordens e armas em punho. O caos se instalou. E no meio do barulho ensurdecedor da confusão, Clara ouviu a voz de Roberto. Corra, Clara, encontre a verdade antes que eles a encontrem. Então ele foi empurrado para o lado, desaparecendo no tumulto. Clara estava paralisada, a mente girando com tudo o que ouvira.
O que ela precisava saber? O que significava tudo isso? Um futuro que ela nem tinha conseguido vislumbrar. Agora parecia mais ameaçador do que nunca. E no meio de tudo isso, uma pergunta ecoava em sua mente. O que mais ela não sabia sobre sua mãe? Clara estava paralisada. O barulho do caos ao redor parecendo distante. A sala tinha se tornado um redemoinho de gritos, confusão e medo. Os rostos, antes sérios, agora expressavam pânico e incredulidade. O que seria da sua vida? Então a mente dela começou a trabalhar. Lembranças de sua mãe, coisas que nem sabia que sabia, misturando-se de forma caótica. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Um dos homens de roupa escura, que tinha gritado que precisavam dela, deu um passo à frente. Clara sentiu seu coração disparar. Ele parecia diferente. O olhar que ele lançou na sua direção não era de um predador faminto, mas de alguém que estava tão perdido quanto ela. Clara! Ele exclamou. Sua voz agora carregando uma entonação familiar. Sou eu, Gabriel! Um choque percorreu o corpo dela. Gabriel? O nome dela ecoou como um tambor em sua mente. O garoto que ela conhecera nas ruas. O que dividia histórias e sonhos com ela durante a espera nas esquinas. Num instante de reconhecimento, o mundo ao seu redor desapareceu. Mas os homens com ele, os capuzes ainda cobrindo seus rostos, pareciam não compartilhar essa mesma emoção. Cala a boca! Você não pode se revelar! Precisamos dela! Outro homem gritou, mas Clara não ouvia mais. Ela só conseguia focar no olhar desesperado de Gabriel. Você tem que vir comigo. Não é seguro aqui. Ele estendeu a mão, mas um dos capuzes avançou para impedi-lo. O barulho do tumulto ao redor aumentava e tudo parecia se mover em câmera lenta. Antes que pudesse pensar, Clara lançou-se na direção dele. Gabriel, a única pessoa que a conhecia, que sabia o que ela realmente era. Ela se agarrou à sua mão. Seu toque era caloroso, reconfortante em meio ao caos. Você não sabe, Clara. O que eles querem é a verdade que você tem. Gabriel sussurrou. A pressa na voz dele deixava claro que havia muito em risco. Não é só sobre filhos, eles. E novamente, o homem que estava mais próximo dos capuzes pulou na frente. Parem! Você não sabe o que está fazendo! Ele empurrou Clara para trás, fazendo-a perder o equilíbrio. Mas nesse exato momento, o peso do mundo caiu em suas costas. Um estrondo absurdo ecoou pela sala e Clara viu, chocada, o que estava acontecendo. A esplendorosa janela da sala estourou, fragmentos de vidro voando como estilhaços de um pesadelo. Um grupo de pessoas encapuzadas, maior que o primeiro, invadiu a sala. A polícia estava lá dentro. A tensão aumentou. Clara sentiu que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O que Gabriel estava tentando dizer se perdeu no grito dos novos intrusos. Tudo era tão vertiginoso que parecia um filme de ação. Mas sua vida estava em jogo. E então, no meio daquela confusão, um amigo antigo de sua mãe avançou. Alguém que ela reconheceria em qualquer lugar. O velho Carlos, cuja expressão normalmente doce agora estava conturbada. Clara, vá! Eles vão atrás de você! A passagem entre eles parecia um labirinto ansioso. Ele olhou para os encapuzados e, em segundos, adquiriu a expressão de quem sabia mais do que estava disposto a contar. Carlos! Clara começou, mas ele fez um gesto apressado. Siga a verdade, Clara. A chave está em quem você pensa que conhece. Sua voz cortava o caos, quase como um feixe de luz em uma noite escura.
Nesse momento, tudo ficou claro. A busca, o cofre, o porquê de tudo isso. Os encapuzados estavam ali não por causa de Gabriel, mas por causa dela. Antes mesmo que a realidade daquela afirmação a atingisse, ela viu um brilho no olhar de André. Um milionário que agora observava a cena com uma mistura de traição e medo. E então o chão parecia desmoronar. Em um movimento rápido, um dos novos intrusos acertou Carlos, fazendo-o cair ao chão. Não! Carlos! Clara gritou, mas a cena ao redor girava em um turbilhão. O homem que a estava ameaçando agora a olhava com determinação. Mas a força do momento parecia estar ao seu favor. Clara sentia cada batida do seu coração. A verdade, o cofre, todos os segredos que cercavam sua vida começaram a colidir na mente dela. E de repente, a sensação de proteção que tinha com Gabriel desmoronou. Quando percebeu que os outros homens estavam mudando o foco. Eles queriam a verdade que Carlos havia mencionado. A verdade que poderia se transformar em um segredo mortal. O caos girou, e o mundo à sua volta parecia se apagar. Mas uma única pergunta a fez hesitar. Quem era Gabriel realmente? E o que Carlos sabia que poderia mudar tudo? Ainda paralisada, Clara sabia que seu futuro se desdobrava diante de seus olhos, em mistério e terror. E a única certeza que tinha era que a verdade estava perigosamente próxima. Clara estava paralisada. O barulho do caos ao redor parecia distante. A sala tinha se tornado um redemoinho de gritos, confusão e medo. Os rostos, antes sérios, agora expressavam pânico e incredulidade. O que seria da sua vida? Então, a mente dela começou a trabalhar. Lembranças de sua mãe. Coisas que nem sabia que sabia, misturando-se de forma caótica. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos homens de roupa escura, que estava gritando que precisavam dela, deu um passo à frente. Clara sentiu seu coração disparar. Ele parecia diferente. O olhar que ele lançou na sua direção não era de um predador faminto, mas de alguém que estava tão perdido quanto ela. Clara! Ele exclamou. Sou eu, Gabriel. Um choque percorreu o corpo dela. Gabriel? O garoto que ela conhecera nas ruas, que dividia histórias e sonhos com ela durante as esperas nas esquinas. Num instante de reconhecimento, o mundo ao seu redor desapareceu. Mas os outros homens, nos capuzes, pareciam não compartilhar essa mesma emoção. Cala a boca! Você não pode se revelar! Precisamos dela! Outro homem gritou, mas Clara não ouvia mais. Ela só conseguia focar no olhar desesperado de Gabriel. Você tem que vir comigo. Não é seguro aqui. Ele estendeu a mão, mas um dos capuzes avançou para impedi-lo. O barulho do tumulto ao redor aumentava e tudo parecia se mover em câmera lenta. Antes que pudesse pensar, Clara lançou-se na direção dele. Gabriel! A única pessoa que a conhecia, que sabia o que ela realmente era. Ela agarrou a mão dele e conseguiu sentir um calor reconfortante em meio ao caos. Você não sabe, Clara. O que eles querem é a verdade que você... Gabriel sussurrou. A pressa na voz dele deixava claro que havia muito em risco. Não é só sobre filhos. Eles... E novamente, o homem mais próximo avançou. Parem! Você não sabe o que está fazendo! Ele empurrou Clara para trás e fez ela perder o equilíbrio. Nesse exato momento, um estrondo fez a sala tremer. A esplendorosa janela estourou. Fragmentos de vidro voando como estilhaços de um pesadelo.
Um grupo de pessoas encapuzadas, maior que o primeiro, invadiu a sala. A polícia estava lá dentro. Clara estava atordoada, a mente girando com tudo o que ouvira. O que ela precisava saber? O que significava tudo isso? Então, no meio daquela confusão, um amigo antigo de sua mãe avançou. Um rosto familiar sem dúvida. Carlos, cuja expressão doce agora estava conturbada. Clara! Vá! Eles vão atrás de você! Carlos? Clara começou, mas ele fez um gesto apressado. Siga a verdade, Clara. A chave está em quem você pensa que conhece. Sua voz cortava o caos. Clara percebeu a urgência nos olhos dele. Havia uma conexão, um mistério que ela ainda não compreendia. Mas no meio disso tudo, o inesperado aconteceu. Um dos homens encapuzados, em um movimento rápido, puxou um objeto brilhante de dentro do casaco e apontou para Carlos. Você não tem direitos aqui! Gritou. Ele disparou. O tiro ecoou pela sala, um som agudo e cruel. Era como se o tempo parasse. Clara viu Carlos cair, um olhar de choque em seu rosto. O coração dela disparou. Ela não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. O mesmo homem que havia dado a vida por ela agora estava no chão, imobilizado. Carlos! Gritou Clara, correndo em direção ao amigo. As lágrimas brotaram em seus olhos. Não! O que vocês fizeram? A sala estava cheia de gritos. Os rostos das pessoas em tumulto. O grupo encapuzado começou a recuar. Mas o homem que tinha disparado continuava olhando para ela com um olhar calculista. Gabriel agarrou o braço de Clara. Temos que ir! Agora! Mas a realidade estava se despedaçando ao redor dela. O homem que antes parecia perdido, agora era uma sombra sombria. O que ele realmente queria? Carlos não! Clara sentia a dor se espalhar pelo peito. Não era só a perda, era a compreensão de que tudo o que ela achava que sabia estava desmoronando. Gabriel a puxou, mas antes que pudesse sair da sala, o homem do tiro a interceptou. Você não tem ideia do que está acontecendo, Clara! Ele gritou. Você carrega segredos que nunca deveria ter descoberto. Um nó se formou na garganta dela. A verdade estava ali, bem diante dela. E de repente, o que parecia ser um sonho de vida melhor se transformava em um pesadelo aterrador. O que você quis dizer com segredos? Tremia sua voz. Ele sorriu, um sorriso sombrio. A sua mãe estava ligada a muito mais do que você imagina. E você é a chave para tudo isso. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. O que mais ela não sabia? O que isso significava para ela? O caos ao redor parecia se intensificar e uma única ideia pairava em sua mente. O que aconteceria a ela se não conseguisse descobrir a verdade? Clara estava prestes a mergulhar em um abismo de segredos e perigos, onde cada resposta poderia custar sua vida. E nesse instante, tudo se tornava claro. A verdade estava mais próxima do que ela imaginava. Mas o que mais ela estaria disposta a perder para encontrá-la? Clara estava prestes a mergulhar em um abismo de segredos e perigos, quando de repente um grito estrondoso cortou o ar como uma faca. Abaixe-se! O eco da voz veio de alguém que não esperava ver. Era André, o milionário, que agora estava em pé ao lado da porta, o rosto tenso e decidido. Ele não parecia aquele homem cínico de antes. Havia algo muito mais profundo em seu olhar. Antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, André disparou em Dee. Parem! Eu posso resolver isso? Mas a cena não foi como um filme onde tudo se acalma.
Em um instante, um dos capuzes avançou e uma série de tiros explodiu no ar. Clara ficou paralisada. O som dos disparos dando vida a um pesadelo que ela nunca quis viver. A adrenalina tomou conta enquanto a sala se transformava em caos absoluto. Carlos estava no chão, a vida escorrendo dele, os gritos ecoando na cabeça de Clara. Não, não, não! Seus pensamentos gritavam, mas o tempo parecia se arrastar. Gritos de dor, horrorizados, misturados ao barulho do vidro quebrando e da confusão em redor. Foi então que Clara viu algo enorme, impressionante, mas também horrendo. O homem com o capuz, que estava mais próximo de ela, aquele que tinha atirado em Carlos, não era apenas um típico vilão. Era alguém muito familiar. O rosto, mesmo coberto, trazia características que logo a acertaram como um golpe. Aqueles olhos, Clara reconheceu-os de fotografias velhas e empoeiradas. Não pode ser, ela murmurou. Você é meu pai. O silêncio caiu sobre a sala, como se o mundo tivesse parado. O homem encarou Clara e, por um breve momento, todos os gritos e tiros desapareceram. O choque era palpável. Clara se lembrou de histórias que sua mãe contava, aquelas que falavam de um pai misterioso, sempre envolto em sombras, um homem que nunca esteve presente. E ali estava ele, bem diante dela, o homem que poderia ter mudado sua vida. Calma, Clara. Eu não sou quem você pensa que sou, ele gritou, mas sua voz tremia. A luta entre o que ele era e o que havia se tornado era visível. Ele queria que ela entendesse, mas ali, no meio do caos, não havia espaço para explicações. André parecia estar perdido em seus próprios pensamentos, a raiva e o medo estampados em seu rosto. Você não pode deixar ela aqui. O que você fez com a sua vida, como a dela? O homem, papai, ela pensou, ignorou André e focou apenas em Clara. A verdade sobre sua mãe é muito mais complicada. Ela estava em perigo, Clara, e eu não podia. Não! Você não pode me dizer isso agora! Você é o motivo de tudo isso! A dor na voz de Clara era tanto de raiva quanto de uma confusão terrível. O fio que ligava pai e filha, que nunca existiu, agora pendia no ar, tenso como uma corda prestes a se romper. E então a sala foi varrida por mais gritos, mais disparos. Um dos homens encapuzados, percebendo a distração, se lançou em direção a André. Clara viu tudo acontecer em câmera lenta. A cena se desdobrava como uma fita em frágil movimento. Paradoxalmente, o inimigo se transformou em um amigo momentâneo quando André se jogou na frente de Clara, empurrando-a para o lado, atingido por um golpe devastador. Frederico, um dos capuzes, gritou. Você realmente se atreve! Clara queria gritar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Aquela revelação sobre seu pai, a dor de perder Carlos e o ato de coragem de André, tudo isso se fundia em sua mente. Como assim ele é meu pai? O que tudo isso significa? Eu só quero viver uma vida normal, pensou Clara, enquanto o caos se intensificava ao redor dela. O chão sob seus pés parecia tremer. Um novo segredo se desenrolava, mudando tudo o que ela tinha acreditado até então. E se tudo o que conhecia não era a verdade? Se seu passado estivesse envolto em mentiras ainda mais fáceis de acreditar? Enquanto Clara lutava contra a confusão, um novo pensamento surgiu. Se o homem que estava ali era seu pai, quem ela realmente era? E o que mais estava escondido nas sombras obscuras de sua família? Ela olhou para Gabriel.
suas mãos ainda unidas, e sentiu que o peso estava se tornando quase insuportável. O que ele sabe? O que ele não contou? E aquela ideia começou a germinar em sua mente, como uma tempestade se formando ao longe. Não era apenas a busca por um cofre ou por um futuro melhor. Era a busca por algo mais profundo, algo que poderia mudar tudo. E antes que pudesse respirar, Clara soube. A verdade estava lá fora, mas seria um caminho perigoso, e ela estava determinada a segui-lo. Clara estava prestes a mergulhar em um abismo de segredos e perigos, quando se sentiu como se o mundo parasse. A confusão, os gritos, o som do vidro estilhaçando, tudo girava em torno dela. Ele é meu pai, a descoberta a tordo. O homem que estava ali não era apenas a sombra de um passado distante. Era o homem que havia se afastado, deixado lacunas e dor nas memórias da mãe. Mas a revelação logo se transformou em desespero. Os capuzes começavam a avançar. O pai dela, aquele que deveria protegê-la, estava cercado por pessoas que queriam sua captura. A perplexidade tomava conta da sala. O olhar de André se estreitou como se visse uma fraqueza a ser explorada. O cheiro de fumaça e tensão crescia. E Clara tem certeza de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Num movimento rápido, o homem que se dizia pai começou a recuar. Vocês não entendem. Eu não sou o inimigo. E gesticulava, mas sua voz falhava sob a pressão. Clara se lembrou das histórias que a mãe contara. O homem que partiu. O homem que se tornou um mistério. A vida dela agora dependia das ações dele. Então, uma explosão de luz iluminou a sala. As portas se abriam violentamente e uma equipe SWAT invadiu, gritando ordens. Clara viu os rostos determinados dos policiais enquanto a tensão atingia seu ápice. Alguns dos capuzes não hesitaram e começaram a atirar. Não era apenas uma batalha pela verdade, mas uma luta pela sobrevivência. De repente, tudo explodiu em um caos ensurdecedor. Os policiais tomavam posições, gritando uns com os outros. Ela podia ouvir os disparos, sentir a adrenalina pulsando em suas veias. O pai dela ainda ali, mas não eram apenas os capuzes que ele enfrentava. Era o passado, era a dor que havia causado. Clara viu um de seus capuzes sendo derrubado, e a expressão de sua mãe refletiu na imagem daquele homem. Era um eco do que poderia ter sido. Clara, venha comigo! Gabriel gritou, puxando-a para o lado. Ele parecia estar tão em choque quanto ela. Um dos homens encapuzados gritou de dor ao ser alvejado, e a sala se tornava um campo de batalha. O que tudo isso significava? Ela queria saber a verdade, mas sua cabeça girava. Um impulso a movia em direção ao caos. Carlos! A voz dela explodiu em desespero ao ver o velho amigo no chão, sem vida. O que mais poderia perder? O homem que afirmava ser seu pai estava no centro da tempestade, prestes a ser jogado em uma guerra que Clara não entendia. No entanto, no momento de silêncio, antes do próximo tiro, ela sentiu algo gelar em seu peito. A verdade não era apenas sobre sua mãe. Os segredos não estavam apenas nas cartas ou nos documentos que buscavam. A verdadeira revelação estava bem diante dela. Gabriel, não podemos ficar aqui. Clara arrancou a mão dele, enquanto direcionava seu olhar para o homem de capuz que a encarava. Ele havia atirado em Carlos. Ele tinha algo que a unia, e aquilo explodia como um fogaréu ardente dentro dela. Antes que pudesse formar palavras, o homem a olhou diretamente nos olhos. A verdade é que
Carlos estava trabalhando para mim. A afirmação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? Carlos, que sempre foi tão protetor e carinhoso com ela, estava envolvido com ele? O furo na narrativa era claro. Ele realmente deu a vida por você, o homem continuou, e enquanto Clara absorvia a revelação, um novo estalo ecoou. Tiros, gritos. O caos tornava-se insuportável. Você precisa entender. A sua mãe e eu éramos mais do que você sabe. Mas o que isso significa? A pressão estava insuportável. Uma onda de choque percorria a sala. Gabriel segurava a mão dela com força, os olhos transbordando de apreensão. Clara, precisamos sair! Mas era tarde demais. O chão tremeu quando um enorme barulho ressoou da porta principal. O que mais estava à espreita? O que mais poderia ser revelado nesse jogo mortal? Clara estava no centro de um labirinto de mentiras. E cada resposta levava a mais perguntas. A sala parecia estar desmoronando e uma única ideia ressoava na mente dela. A verdade não é apenas dolorosa. Ela pode ser mortal. Clara estava prestes a mergulhar em um abismo de segredos e perigos, quando se sentiu como se o mundo parasse. A confusão, os gritos, o som do vidro estilhaçando, tudo girava em torno dela. Ele é meu pai. A descoberta atordoou. O homem que estava ali não era apenas a sombra de um passado distante. Era o homem que havia se afastado, deixado lacunas e dor nas memórias da mãe. Mas a revelação logo se transformou em desespero. Os capuzes começavam a avançar. O pai dela, aquele que deveria protegê-la, estava cercado por pessoas que queriam sua captura. O olhar de André se estreitou, como se visse uma fraqueza a ser explorada. O cheiro de fumaça e tensão crescia, e Clara tinha certeza de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Num movimento rápido, o homem que se dizia pai começou a recuar. Vocês não entendem! Eu não sou o inimigo! Ele gesticulava, mas sua voz falhava sob a pressão. Clara se lembrou das histórias que a mãe contara. O homem que partiu, o homem que se tornou um mistério. A vida dela agora dependia das ações dele. Então, uma explosão de luz iluminou a sala. As portas se abriram violentamente e uma equipe SWAT invadiu, gritando ordens. Clara viu os rostos determinados dos policiais, enquanto a tensão atingia seu ápice. Alguns dos capuzes não hesitaram e começaram a atirar. Não era apenas uma batalha pela verdade, mas uma luta pela sobrevivência. De repente, tudo explodiu em um caos ensurdecedor. Os policiais tomavam posições, gritando uns com os outros. Ela podia ouvir os disparos, sentir a adrenalina pulsando em suas veias. O pai dela ainda ali, mas não eram apenas os capuzes que ele enfrentava. Era o passado, era a dor que havia causado. Clara viu um de seus capuzes sendo derrubado e a expressão de sua mãe refletiu na imagem daquele homem. Era um eco do que poderia ter sido. Clara, venha comigo! Gabriel gritou, puxando-a para o lado. Ele parecia estar tão em choque quanto ela. Um dos homens encapuzados gritou de dor ao ser alvejado, e a sala se transformava em um campo de batalha. O que tudo isso significava? Ela queria saber a verdade, mas sua cabeça girava. Um impulso a movia em direção ao caos. Carlos! A voz dela explodiu em desespero ao ver o velho amigo no chão, sem vida.
O que mais poderia perder? O homem que afirmava ser seu pai estava no centro da tempestade, prestes a ser jogado em uma guerra que Clara não entendia. No entanto, no momento de silêncio, antes do próximo tiro, ela sentiu algo gelar em seu peito. A verdade não era apenas sobre sua mãe. Os segredos não estavam apenas nas cartas ou nos documentos que buscavam. A verdadeira revelação estava bem diante dela. Gabriel, não podemos ficar aqui. Clara arrancou a mão dele, enquanto direcionava seu olhar para o homem de capuz que a encarava. Ele havia atirado em Carlos. Ele tinha algo que a unia, e aquilo explodia como um fogaréu ardente dentro dela. Antes que pudesse formar palavras, o homem a olhou diretamente nos olhos. A verdade é que Carlos estava trabalhando para mim. A afirmação atingiu Clara como um soco no estômago. Como assim? Carlos, que sempre foi tão protetor e carinhoso com ela, estava envolvido com ele? Ele realmente deu a vida por você, o homem continuou. E enquanto Clara absorvia a revelação, um novo estalo ecoou. Tiros, gritos, o caos tornava-se insuportável. Você precisa entender. A sua mãe e eu éramos mais do que você sabe. Mais? O que isso significa? A pressão estava insuportável. Uma onda de choque percorria a sala. Gabriel segurava a mão dela com força, os olhos transbordando de apreensão. Clara, precisamos sair! Mas era tarde demais. O chão tremeu quando um enorme barulho ressoou da porta principal. A cena que se desenrolou foi como um filme de terror. O que mais estava à espreita? De repente, a porta se abriu com força, revelando um grupo de homens armados, que não eram da polícia. Eram mais capuzes. Tux! Cada passo que davam parecia um golpe no coração de Clara. Um deles gritou: "Onde está a garota?" E pela primeira vez, o homem que dizia ser seu pai olhou com um misto de medo e raiva. "Não!" Clara, não confie neles. As balas começaram a voar em todas as direções. A sala se transformando em um frenesi de gritos. Clara estava no centro de tudo, atordoada e despreparada, quando o homem que alegava ser seu pai puxou uma arma. "Fiquem longe dela!" E disparou contra os invasores. Clara congelou, a cena se desenrolando como um pesadelo. Ele realmente era seu pai? O homem que a abandonou tinha um passado sombrio e agora parecia ser mais perigoso do que ela jamais imaginou. Mas antes que pudesse discernir a verdade, um disparo ecoou alto e um dos capuzes caiu diretamente em cima do seu pai. Ele se contorceu, a expressão de dor estampada no rosto. Clara não conseguiu acreditar, enquanto um grito de desespero escapava de seus lábios. Agora, tudo parecia um delírio do qual ela não conseguia sair. Mas a reviravolta começou a se desenrolar. Um dos capuzes que estava ao lado do homem caído removeu o capuz e revelou uma mulher. Era Helena, a amiga da mãe de Clara. "Clara, escute-me! Tudo isso é parte de um plano." A revelação desmoronou o chão sob os pés dela. Helena sempre foi uma figura ausente, mas agora estava de volta, no centro da confusão, e com uma verdade devastadora. Sua mãe, ela nunca esteve morta, Clara. Como assim? O quê? A mente de Clara
girou. A dor e o choque misturando-se com novas possibilidades. Tudo que ela acreditara estava prestes a desmoronar. E enquanto a sala entrava em um frenesi de gritos e tiros, a única verdade visível era: sua vida inteira, cada escolha, cada dor, girava em torno de mentiras profundas. Em meio ao caos, Clara sentiu que a realidade se distorcia. O que mais estava escondido? A única certeza agora era que o caminho à frente estava repleto de segredos, intrigas e revelações que desafiariam tudo que ela já conhecera. E o futuro? Agora, mais do que nunca, era uma questão de vida ou morte. Clara estava prestes a mergulhar em um abismo de segredos e perigos, quando sua mente mal conseguia compreender o que Helena acabara de revelar. Sua mãe, ela nunca esteve morta, Clara. As palavras dela reverberaram na sala, soando como um eco sombrio em meio ao caos. Cada tiro, cada grito ao redor parecia distante, como se tudo parasse por um instante. Como assim? Clara sussurrou, a voz tremendo. A ideia de que sua mãe estava viva após todos esses anos de dor e procura era aterrorizante e confusa ao mesmo tempo. E enquanto ainda lutava para processar essa nova verdade, a tensão explodiu novamente, levando seu foco de volta ao presente. Ao redor, os capuzes se moviam com pressa, cercando o pai que se dizia ser. O homem desferiu um golpe em um dos invadores, e o barulho da luta ecoou pela sala. Clara não conseguia afastar o olhar das mãos de Gabriel, que estavam apertadas nas suas, como se sua vida dependesse disso. O calor do toque dele a ancorava em meio à agitação. Precisamos sair daqui, ele gritou, puxando-a mais perto. Mas Clara hesitou, a revelação de Helena ainda pulsando em sua mente. Meu pai, ele conhece tudo isso? Ela murmurou, a angustiante dúvida crescendo. Gabriel a olhou com intensidade, tentando fazer com que as informações se encaixassem. Clara agora não vai a hora. As palavras dele quase não registraram. Em um movimento, os capuzes se dispersaram e uma figura emergiu de trás deles. Um homem alto, com um olhar feroz e determinado. Mais uma vez, Clara paralisou. Era Roberto, o homem que havia interrompido sua apresentação e introduzido o mistério. Mas agora havia algo diferente nele. Um brilho em seus olhos que ela reconheceu. Clara, precisamos agir rápido, ele gritou, e com isso um golpe de adrenalina correu através dela. Mas antes que pudesse responder, o homem de capuz que se dizia seu pai avançou. Roberto, o que você está fazendo aqui? A tensão entre os dois era palpável, como se um segredo profundo pairasse na sala. Você não é quem diz ser, Roberto respondeu, uma voz baixa, mas intensa. Ela merece saber a verdade. O ambiente se tornava um campo de batalha emocional, com todos observando, os murmúrios crescendo. E então, o inesperado aconteceu. Um dos capuzes, que parecia estar em segundo plano, puxou um fio e começou a se desmanchar como um quebra-cabeça. É hora de revelar quem você realmente é, ele disse, a voz alterada. E de repente, a máscara caiu. A sala ficou em silêncio quando Clara reconheceu o rosto. Era o prefeito da cidade. Alguém que tinha a imagem de um homem respeitável. O choque a atingiu como uma onda. Você? Mas por quê? Porque tudo isso é uma mentira. O prefeito começou, e seu olhar estava carregado de raiva. Estamos tentando proteger Clara das verdades que podem destruí-la. O poder do impacto foi imensurável. Clara não sabia o que pensar.
Cada fio da história estava se entrelaçando de uma forma que ela não conseguia lidar. O homem, conhecido por sua benevolência, agora estava se revelando como parte da própria teia de mentiras que envolvia sua vida. Os gritos aumentaram novamente e o clima ficou tenso. Precisamos sair. Agora! Urr! Roberto reafirmou, puxando Clara e Gabriel com uma força quase desesperada. Mas e a verdade? Clara perguntou, balançando a cabeça, confusa. O prefeito se virou para ela, a expressão mudando, como se estivesse se perguntando se era tarde demais. Se você souber a verdade, Clara, pode colocar todos em perigo. Sua voz tremia. Neste momento, a sala explodiu novamente com disparos. Era um jogo de gato e rato. E Clara estava no centro da guerra. Ela não podia perder mais pessoas. O pânico crescia e um nó se formava em seu estômago. O que mais estava encoberto? E para quem poderia confiar de verdade? O passado e o presente se chocavam. E neste labirinto de mentiras, Clara percebia que, no fundo, a resposta mais importante de todas ainda estava por vir. A verdade não só a liberta, mas também a aprisiona. Enquanto os dois lados se preparavam para o confronto, Clara sentiu que a próxima reviravolta poderia ser a mais devastadora de todas. E, de repente, tudo seria decidido em um único momento. Ela estava prestes a descobrir os segredos mais profundos da sua vida. As consequências disso, ela não fazia ideia. Mas uma coisa era certa. Nenhum de nós estava preparado para o que estava por vir. Clara estava prestes a desabar em lágrimas. O caos ao seu redor continuava, com gritos e disparos. Mas nada disso parecia chegar perto da revelação que Helena acabara de fazer. Sua mãe, ela nunca esteve morta! As palavras giravam na cabeça de Clara como um furacão. Como você pode dizer isso? A dor e a confusão a sufocavam. O homem que ela olhava, que se dizia seu pai, era um mistério muito maior do que podia imaginar. Ele se afastou um pouco, claramente abalado pela confrontação. Você precisa entender, Clara. A sua mãe estava escondendo segredos. Nós estávamos tentando protegê-la. A voz de Helena temia a urgência da situação, deixando claro que a vida de Clara estava em risco. Proteger de quê? Gabriel puxou Clara para mais perto, os olhos cheios de pânico. Precisamos sair daqui, agora! Mas Clara não queria sair. Ela queria respostas. Virou-se para o homem que se dizia seu pai, que estava tentando se manter em pé no meio do caos. Não! Você não pode simplesmente me deixar assim. O que mais você esconde? O tom de Clara virou uma súplica, mas a verdade era que estava muito mais próxima do que pensava. Nesse momento, os capuzes começaram a avançar novamente, cercando-os. Precisamos da garota! Um deles gritou, e a voz ecoou pelo espaço, ameaçando todo o seu mundo. Então, Roberto gritou, a verdade vai te libertar, Clara, mas também pode te enterrar. Ele avançou em direção aos capuzes, um verdadeiro guardião, e a ação distraiu todos por um instante. Clara não conseguia acreditar na cena que via. Amigos e inimigos misturados numa dança mortal. O homem que alegava ser seu pai olhou bem no fundo dos olhos de Clara. E pela primeira vez, Clara viu uma dor profunda nele. Eu não te deixei. Eu fui forçado a ir. Eles me obrigaram a tomar esse caminho. Sua mãe fez o que fez para nos proteger. Gesticulou. E a voz dele agora era uma súplica. Helena olhou para Clara em um gesto que parecia querer transmitir coragem.
Você tem o poder de mudar tudo isso, de trazer à tona a verdade que todos tentam esconder. A sala reciclava a tensão enquanto os dois lados se preparavam para o confronto. E no calor daquele momento, Clara percebeu que o futuro, incerto e nebuloso, dependia dela. Eu não vou deixar que a mentira governe mais tempo, gritou, a decisão ecoando na sala. Gabriel apertou a mão dela. Estou com você, Clara, sempre estarei. E ao olhar ao redor, Clara percebeu que, apesar do medo, havia uma luta maior pela verdade. A vida dela estava entrelaçada com todas aquelas pessoas, e o que quer que acontecesse, ela estava pronta para enfrentar. Então, como se o tempo tivesse finalmente decidido seguir em frente, as duas partes começaram a avançar, uma contra a outra. A tensão era palpável. O choro de alguns e os gritos de autoridade de outros se misturavam em um clamor ensurdecedor. E quando tudo parecia ter alcançado seu clímax, Clara gritou pro alto: Chega! A verdade vai prevalecer! Nós não temos mais medo! Um som estrondoso ressoou, enquanto a sala inteira parecia tremer. E nesse momento, cada olhar se voltou para Clara. E entre os ecos de seu próprio coração e a força de suas palavras, ela sentiu que estava, de repente, fazendo parte de algo muito maior. E assim, enquanto Clara navegava por um futuro rico em possibilidades, com a vida e a morte pendendo na balança, um sentimento de esperança floresceu. E talvez a verdade, por mais aterradora que fosse o único caminho para a liberdade. Agora, antes de encerrarmos essa jornada incrível, preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua participação é fundamental. Não custa nada, mas faz toda a diferença para nós. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim dessa história. Estou ansioso para ouvir vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos nessa!